Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro FEL Responde. Nesse quadro nós trazemos dúvidas frequentes dos nossos alunos, seja da Star Cursos ou dos nossos cursos de pós-graduação, que a gente sente que precisa ter uma resposta um pouco mais elaborada. E a gente traz aqui para esses vídeos para a gente poder explorar mais os assuntos e poder interagir com vocês. Bom, antes de eu começar a falar especificamente do assunto, não esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus colegas, e se você ainda não segue o nosso YouTube, ou clicou aqui no sininho para receber notificações, não deixe de fazer isso. Assim vocês vão sempre receber os nossos conteúdos em primeira mão e vão ficar sabendo de tudo que está saindo aqui pelo portal. Mas vamos lá, eu vou falar agora sobre um tema que também gera muita dúvida. A gente percebe que para quase todos os profissionais que começam a se expor à área de dor, a entender um pouco mais sobre mecanismos de dor, no geral, começa a surgir esse tipo de dúvida, que é: ok, eu entendi que existem diferentes tipos de mecanismos de dor, mas primeiro, como que eu consigo identificar eles na prática clínica direito? E realmente sempre eu vou conseguir identificar um mecanismo de dor único? Né? Como que eu posso fazer isso? Às vezes eu posso ficar em dúvida. Como que isso implica ou muda o meu plano de tratamento? Então, para responder essas perguntas, né, eu juntei várias perguntas aqui, na verdade, eu vou começar primeiro relembrando os mecanismos de dor. Acho que isso pode ajudar. A gente tem hoje 3 mecanismos de dor que são reconhecidos oficialmente pela IASP. O primeiro deles foi proposto, né, em 1994, que é a dor neuropática. Esse termo já foi atualizado algumas vezes, mas a dor neuropática hoje é entendida como uma dor que advém de uma lesão ou doença do sistema nervoso somatosensorial. Então eu preciso ter uma lesão ou doença do sistema nervoso somatosensorial para que eu possa começar a considerar que a dor é neuropática. O segundo mecanismo de dor proposto ao longo do tempo foi a dor nociceptiva, que hoje, né, a atual definição da dor nociceptiva é uma dor que advém de uma lesão real ou potencial de um tecido não neural, ou seja, algum tipo de estímulo que na verdade gera a ativação dos nociceptores, que é entendido como dor. Isso é uma dor nociceptiva. E mais recentemente, no ano de 2016, mais especificamente, nós tivemos a proposta de um terceiro descritor de dor, chamado de dor nociplástica, cuja definição hoje é uma dor que advém de uma alteração da sinalização nociceptiva ou do processamento de nocicepção na ausência de uma lesão ou doença do sistema somatosensorial, ou seja, dor neuropática, e de uma lesão real ou potencial de um tecido não neural, ou seja, dor nociceptiva. Então, esses são os nossos 3 mecanismos de dor. Com relação à classificação do mecanismo de dor na prática clínica, esse ainda é um tema bem complexo. Porque como a gente não tem um padrão ouro, uma ferramenta que pode determinar que o paciente tem um mecanismo de dor, a gente tem sistemas de classificação ou recomendação, né, sistema de recomendação para que a gente possa tentar identificar o mecanismo predominante. O mecanismo mais fácil, talvez, de se identificar na prática clínica e se diferenciar dos outros é a dor neuropática. A gente teve uma proposta inicial de classificação em 2008, que foi revista mais recentemente, e ela nos permite hoje, nesse sistema de classificação, nos permite identificar que a dor neuropática é possível, provável ou definitivamente uma dor neuropática. É um sistema proposto pela própria IASP e que traz para a gente que a dor neuropática é possível quando eu tenho uma história de uma lesão ou doença que pode estar afetando o sistema somatosensorial e eu tenho uma distribuição dessa dor neuropática em um território que ele é neuroanatomicamente plausível. Então, quando eu tenho isso, eu identifico isso na história do paciente, entendendo a localização, né, da dor dele, fatores de agravo, fatores de melhora, fatores de piora, os descritores de dor, tudo isso me ajuda a entender que essa dor é possível. E eu ainda posso usar alguns instrumentos de medida para me ajudar a identificar que a dor neuropática de fato é possível. Hoje a literatura recomenda o DN4, o IDN4, que é a versão autoaplicável do DN4, ou o LANS, como ferramentas para você realmente identificar com uma boa sensibilidade e uma boa especificidade se a dor de fato parece ser, ou é possível que ela seja neuropática. Aí a gente vai para o segundo nível, que é a dor neuropática possível. Nesse caso, na minha avaliação física, eu tenho que confirmar que existem sinais sensoriais negativos, como por exemplo hipo ou analgesia, e talvez também sinais sensoriais positivos, como disestesia e a presença de alodina e hiperalgesia no mesmo território neuroanatômico que eu tenho aquela projeção de dor. Nesse caso, o QST, a avaliação quantitativa sensorial, ela pode nos ajudar a entender se essa dor neuropática é provável. E aí, para eu mudar de nível e eu chegar que a dor neuropática é definitiva, eu preciso de testes diagnósticos comprovando que existe uma lesão ou doença do sistema somatosensorial
que pode estar relacionado com o quadro. Então, o processo de classificação da dor neuropática, ele é mais fácil, né? Porque a gente tem mais... ela é uma dor que difere bastante dos outros mecanismos de dor, e a gente tem um processo mais robusto para entender que a dor neuropática de fato pode existir. Mas mesmo quando a gente entende que a dor neuropática é inclusive definitiva, ou seja, eu chego à conclusão de que esse paciente tem uma dor, né, com distribuição no território neuroanatômico possível, plausível, aliás, eu chego até, às vezes, até o diagnóstico realmente de uma possível lesão ou doença do sistema somatosensorial. Isso não quer dizer que a dor do paciente de fato venha dessa alteração ou dessa lesão ou doença. Ele pode ter outros mecanismos de dor, né, coexistindo. Então é muito comum que pacientes com dor neuropática, por exemplo, eles tenham ali dor nociplástica, porque eles começam a ter sensibilização central e alterações da sinalização e do processamento da percepção. Muitos casos podem também ter mecanismo nociceptivo em conjunto. Então, os mecanismos eles vão se mesclar. A dor nociceptiva ela acaba sendo um bom contraste para a dor neuropática. Muitas vezes a dor nociceptiva, ela, apesar de não ter um critério tão claro e oficial, a dor nociceptiva ela é mais pontual, ela tende a ser mais proporcional, no sentido de que quando eu gero estímulo, né, eu dou um estímulo à região, isso evoca a dor, quando eu tiro ou alivio esse estímulo, isso alivia a dor. Ela vai ter alguns sinais de piora e melhora mais clássicos ali também, como por exemplo uma dor noturna, que é muito característica de dores de cunho inflamatório, né, e ela vai ter um prognóstico bem diferente da dor, né, de origem neuropática. Já a dor nociplástica, ela tem ainda, né, os seus critérios de classificação ainda são mais frouxos. A gente tem só uma proposta de um critério de classificação de dor nociplástica em pacientes com quadros de dor musculoesquelética, que não é um consenso, e na verdade ele se baseia em você excluir que a dor é neuropática e nociceptiva, e conseguir entender que existe, na verdade, uma dor, uma hipersensibilidade à dor, na presença de alodina e hiperalgesia, desproporcional e numa região do corpo com outros sinais, né, que estão muitas vezes relacionados à sensibilização central, como, né, sinais de hipersensibilidade à luz, por exemplo, ao som. Então, esse é um sistema de classificação, mas que, de novo, não é oficial e é só para dor musculoesquelética. Então, na prática, gente, o que eu quero falar para vocês é que muitas vezes vai ser muito difícil vocês entenderem o mecanismo de dor do paciente. Uma porque a dor de mecanismo nociceptivo e nociplástico, muitas vezes vai ser um pouco mais difícil, vai ser mais subjetivo a gente conseguir definir se é com certeza um desses mecanismos. E a verdade é que na prática clínica muitos pacientes vão ter mecanismos mistos. Um exemplo muito assim clássico disso é, comumente, pacientes com osteoartrite, que normalmente vão ter um quadro de dor musculoesquelética e vão ser classificados como uma dor crônica musculoesquelética secundária, a inflamação crônica periarticular leva à lesão de receptores somatosensoriais periarticulares e, além de ter uma dor de mecanismo nociceptivo, eles podem evoluir com uma dor de mecanismo neuropático na região periarticular e, muitas vezes, a sensibilização, né, que acontece ali na região leva a alterações nociplásticas também. Então, esse paciente pode ter os 3 mecanismos de dor. Não se apeguem tanto ao mecanismo para definir o que vocês vão fazer. O mecanismo de dor não é um sistema de subgrupos, onde se você definir que é um mecanismo, você vai por um caminho, se você definir que é outro mecanismo, você vai por outro caminho completamente diferente. Né? E que, enfim, se você trocasse os caminhos, o paciente não ia melhorar ou ia piorar, né? Igual um AVC isquêmico hemorrágico. O mecanismo de dor ele serve para nos ajudar a tentar entender os fatores que estão associados com a dor, ou a via final comum do porquê dói. Por exemplo, se eu entender que o paciente tem uma dor de coluna de mecanismo nociplástico e ele tem dor para fazer exercício, entender que a dor é nociplástica implica entender que essa dor ela não tem relação com o estado do tecido. De forma que o paciente sentir dor durante o exercício ou uma piora da dor quando eu vou expondo ele a mais exercício, não significa que está piorando alguma coisa ali. Porque de fato a dor parece estar ou ser relacionada, né, ou associada a uma disfunção do sistema nociceptivo de dor. Em contrapartida, se eu tenho um paciente com uma dor aguda e eu entendo que ela é nociceptiva, e esse paciente está tendo dor para fazer exercício, talvez eu devesse pensar um pouco em como dosar, ou se é a hora de eu expor ele ao exercício. Porque dependendo do que está acontecendo, a condição do paciente, eu posso gerar um agravamento do sintoma. Não uma piora da lesão, não é isso. Porque dor não é igual a lesão. Mas um paciente com uma dor nociceptiva, quando começa a dar muito estímulo na região, ele vai tender a ter um aumento da intensidade de dor, ele pode sensibilizar, e às vezes não é isso que eu quero atingir com aquele paciente naquele momento. Então, o mecanismo de dor nos ajuda a entender um pouco do prognóstico que aquele paciente tem,
nos ajuda a entender, sim, um pouco de talvez quais intervenções podem fazer mais sentido, né? Mas o ponto principal é que ele nos ajuda a construir raciocínio clínico e a construir um plano de tratamento mais individualizado para o nosso paciente. Muitas vezes vocês não vão conseguir saber qual é o mecanismo predominante e está tudo bem, né? As mesmas intervenções têm chances muito parecidas de funcionar para esses pacientes. Então, hoje, esse é o que nós podemos oferecer sobre mecanismo de dor, e esse entendimento já nos ajuda a conseguir entender muito melhor a queixa que o paciente tem ou os fatores associados à queixa que ele tem. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, né? A gente tentou dar uma aprofundada em cima dos mecanismos de dor. Para quem quer saber um pouco mais, inclusive da história por trás dos mecanismos, tem um vídeo aqui meu nesse canal falando sobre mecanismos de dor, e eu começo a contar toda a história dos mecanismos, especificamente quando eles foram propostos, as mudanças que tiveram. Mas se você ficou com alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, pode deixar aqui no vídeo que nós vamos responder para vocês o mais rápido possível. Bom, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir esse vídeo e de compartilhar com o maior número de colegas possível, para que a gente possa levar boa informação para o maior número de fisioterapeutas no nosso país. Até mais, pessoal!